Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Difícil dizer, né? Pergunta difícil nos dias de hoje. Gente, dias de incerteza, dias de dúvida, dias de insegurança e principalmente dias de medo. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre o medo. Eu estava orando a Deus, conversando com Deus. Às vezes é uma conversa, às vezes a gente conversa, às vezes é um monólogo, às vezes eu só falo, ele não me responde e eu continuo falando e continuo tentando e continuo falando e continuo falando. Quando ele não me responde, como eu sou um pecador, eu não tenho nenhum direito de ficar bravo, então eu continuo falando, uma hora ele responde. E quando ele responde, eu dou glórias. É assim, então vamos lá. Eu estava orando, falando com Deus sobre a situação que nós estamos vivendo, e eu cheguei à conclusão, me veio muito forte a questão do medo, né? Esse medo que a gente está hoje em dia de ser infectado pela doença, o medo de que algum parente nosso seja infectado pela doença. Eu, principalmente, eu tenho muito mais medo de que algum parente, minha esposa, meu filho, minha mãe, meu padrasto, meu irmão, alguém da minha família pegue do que eu. Porque eu lido muito mais bem com a situação. Agora, quando é com outro, é muito mais angustiante para mim. Então a gente está cercado pelo medo. E refletindo sobre isso, eu cheguei à conclusão que nós temos dois tipos de medo. O primeiro tipo é o medo com ação. É o medo que a gente sente, mas que mesmo assim a gente continua seguindo a vida. É o medo que a gente sente, mas a gente continua, a gente não deixa com que esse medo faça com que nós fiquemos travados em alguma situação. Então eu sinto medo, mas eu continuo caminhando, eu continuo seguindo adiante. Por exemplo, eu tenho medo quando a minha esposa sai de casa para ir para o trabalho, pela incerteza do que pode acontecer com ela até que ela chegue ao trabalho, ou mesmo no trabalho. Eu tenho medo todos os dias quando eu vou levar meu filho na escola, porque eu não sei o que vai acontecer com ele durante o período que eu não estou com ele. Eu não sei o que vai acontecer na hora do recreio, se ele vai cair de algum brinquedo, se ele vai se machucar, se ele vai morder alguma criança, se alguma criança vai morder ele. Eu não sei, então isso me causa medo. Mas mesmo assim eu continuo seguindo a vida. A minha esposa vai todos os dias para o trabalho, eu levo meu filho para a escola todos os dias, quando eu não posso ela leva, mas a gente faz com medo, mas o medo não nos paralisa. A gente continua vivendo. E tem o segundo tipo de medo, que esse é o mais preocupante na minha concepção, e é o que eu estou vendo mais as pessoas hoje em dia, que é o medo que nos paralisa. É o medo que trava as nossas vidas. É o medo que por conta dele a gente não consegue ir adiante, a gente não consegue sequer dar um passo à frente com aquele medo. E é esse medo que é o que está me preocupando muito, que é o que eu estou vendo muitas pessoas sentindo e passando nesse momento. Pessoas com medo não saem nem dos seus quartos, as pessoas não fazem mais nada, estão travadas em casa. Eu sei, é difícil, eu nunca tinha passado por isso. Talvez você também nunca tinha passado por uma situação dessa de pandemia. E nós temos, além da doença, nós temos a questão econômica. Então eu tenho medo de que ou que alguém da minha família, ou alguém dos meus amigos fique doente. Além disso, eu tenho medo economicamente. Eu tenho medo de perder o meu trabalho, eu tenho medo que a minha esposa, eu tenho medo. Então nós estamos passando por duas situações de medo. O medo pela pandemia e o medo pela situação financeira do nosso país. E isso é uma questão muito difícil, então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente vai lidar com esse medo. Para que isso não vire lá na frente, de repente, um quadro de ou síndrome de pânico ou uma depressão. Então a gente tem que tomar conta e se conhecer e se perceber antes que esse quadro fique ainda pior nas nossas mentes. Eu nessa semana fiz uma live no meu Instagram com uma psicóloga amiga e ela falou justamente disso. Ela falou, eu estou sinceramente mais preocupada psicologicamente com o que vai acontecer depois dessa pandemia. Porque eu estou vendo algumas pessoas tendo início e startando algum tipo de síndrome de pânico ou um quadro depressivo. Ou seja, ela na concepção dela, ela vai ter mais trabalho depois dessa pandemia. Que as pessoas vão ter dificuldade de voltar à sua rotina, ao seu dia a dia, à sua vida normal. Então hoje eu gostaria de refletir com você para que te encorajar também, para que a gente possa ter coragem de passar por isso, para que a gente possa enfrentar, que esse medo não venha paralisar você, que esse medo não venha fazer com que você fique parado, cravado. Não, nós estamos com medo, mas nós temos que seguir adiante. Então quero dizer para você que para isso
nós temos que nos agarrar e nos encontrar com Deus, porque Ele vai nos trazer uma calma que ninguém pode trazer. Ele vai te trazer uma calma que ninguém mais pode te trazer. Então eu oro a Deus para que você vença esse medo, que você não deixe com que o medo te paralise, que você, apesar do medo, continue a sua vida. E para isso eu vou finalizar esse vídeo com uma das passagens que eu mais gosto, que eu uso quase que diariamente na minha vida, que é Josué 1:9. Talvez você conheça, talvez você já saiba, talvez você nunca viu, mas é sempre bom. Eu falo ela quase que diariamente. Josué 1:9 diz assim: não foi por isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Não fique assustado, não tenha medo, porque o Senhor seu Deus estará com você, comigo, com todos nós, por onde quer que nós andemos. Em nome de Jesus, que você fique mais tranquilo, que você fique mais sensato para buscar esse equilíbrio de medo e coragem. E que essa doença não venha, não venha nos infectar, que nem eu, nem ninguém da minha família, ninguém da sua família passe por isso. E se você já está passando, que Deus te dê força, que Deus te dê coragem. Em nome de Jesus eu peço que você tenha uma boa semana, que você tenha uma força para enfrentar essa situação. Tchau, até a próxima.